Shalom, sejam todos muito bem-vindos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão, amigo, pastor e profeta de Deus, Marcos Paulo. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para o teu coração e esta palavra vai iluminar a tua mente, o teu espírito e a tua consciência. Muitas pessoas estão sendo destruídas porque não estão ouvindo de fato o que devem ouvir. E o tema da mensagem que eu quero trazer ao teu coração é: princípios quebrados gera desgraças eternas. Este é o tema desta mensagem que eu quero vos trazer aqui no canal. Mas antes de eu trazer esta palavra de Deus forte, poderosa e edificante, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, que estão deixando os seus comentários aqui. Eu vou estar respondendo os comentários, são muitos comentários, e eu vou estar sim respondendo todos os comentários de vocês. Muito obrigado por estarem compartilhando comigo os seus pensamentos, as suas ideias, mesmo que concordem ou discordem, eu sou muito grato. Peço também que desde já, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, ative o sininho das notificações, é muito importante para que o YouTube entenda a relevância aqui dos conteúdos que são produzidos no canal, amém? Sem muita enrolação, como vocês bem sabem, eu gosto muito de ir diretamente à palavra de Deus. Pois bem, princípios quebrados geram consequências eternas. Muitas pessoas estão sendo desfeitas, destruídas na presença de Deus. Muitas pessoas estão sendo dilaceradas espiritualmente. Outras pessoas nem sequer conseguem se firmar na palavra de Deus e dar seguimento dentro de um ministério. Muitas pessoas que já estão dentro de algum ministério não conseguem avançar, não conseguem crescer, e muitas delas estão sendo canceladas e anuladas. E por que isto acontece? Eu quero trazer aqui os motivos que isso está acontecendo com a sua vida. E os motivos são exatamente o tema, o teor desta palavra. Princípios quebrados geram desgraças eternas. Todas as vezes que nós quebrarmos princípios, nós vamos ter consequências na nossa espiritualidade. Todas as vezes que nós não cumprirmos os princípios, nós vamos ser então destruídos de uma maneira ou de outra maneira. Os princípios são aquilo que nos dá base, que nos dá força, que nos dá instabilidade para nós prosseguirmos avante e alcançarmos as promessas, a vontade e o nosso objetivo na presença de Deus aqui neste mundo. Eu quero falar alguns princípios que estão sendo totalmente ignorados em 2023. É lógico que alguns anos passados nós vemos um crescente desses princípios sendo quebrados. Fique até o final que você vai se surpreender, que são princípios simples, mas que fazem toda a diferença na vida cristã. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que é no qual eu me embaso nisso que eu vou estar falando. Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram os ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque a sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. E a sua queda foi terrível. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões maravilharam-se da forma com que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía a sua própria autoridade. Então aqui nós já podemos observar os princípios que estão sendo ignorados, princípios que estão sendo quebrados, princípios que estão sendo deixados de lado e sendo substituído por outras coisas que não é
os princípios corretos. E toda vez que nós quebramos princípios, nós abrimos portas para forças contrárias, energias contrárias entrarem na nossa vida e acabar nos distanciando dos verdadeiros princípios. Então, eu quero que você entenda aqui que o primeiro princípio que eu quero já começar aqui a falar para você é que o nosso mestre é Cristo Jesus. Cristo é o centro, Cristo é a primícia, Cristo é o alvo, Cristo é o nosso bom pastor. Este é o primeiro princípio. Por que eu friso muito nisto? Porque as pessoas estão substituindo Cristo pela igreja. Escute, não podemos substituir Jesus pela igreja. A igreja são membros do corpo dele, mas ele é o cabeça da igreja. Nós não podemos substituir Cristo pelas lideranças da igreja. Muitas pessoas não têm mais Jesus como o seu guia, não tem mais Jesus como o seu cabeça, não tem mais Jesus como o seu salvador, não tem mais Jesus como o seu mestre, como o seu orientador, como aquele que lhe ensina, como aquele que lhe salva. Não, muitas pessoas colocaram estes atributos no homem, colocaram estes atributos em líderes religiosos. E eu repito, toda vez que você quebrar este princípio, terá uma consequência espiritual. Toda vez que você quebrar este princípio, você vai começar a descer espiritualmente, vai começar a se afundar na iniquidade, vai começar a se afundar no pecado. Por quê? Porque quando você substitui Cristo e coloca outro no lugar, nós chamamos isso de idolatria. E idolatria é trocar Deus por alguma coisa ou por alguém. E nós sabemos que Jesus é insubstituível. A igreja não substitui Jesus. As lideranças não substituem Jesus. Isso deve estar enraizado no teu coração, impregnado na tua alma. E muitas pessoas, por não ter isso como base, isso como alicerce na sua vida, estão cambaleando espiritualmente. Nós não podemos tirar Cristo do centro. Nós não podemos tirar Jesus do centro. Escute uma coisa, nós não podemos nem colocar nós como centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. E esse é o erro de muitas pessoas. Elas colocam a igreja no lugar de Jesus. Elas colocam lideranças no lugar de Jesus. Elas colocam a si mesmo no lugar de Jesus. E muitas vezes, aqui também muito perigo, elas colocam a promessa de Deus no lugar de Jesus. E isso aqui, você está quebrando princípios extremamente importantes. Esses princípios não podem ser quebrados. Esses princípios não podem ser trocados no seu coração. Você precisa ter Jesus enraizado, alicerçado, fundado dentro de ti. Dentro do teu ser, dentro da tua alma, dentro da tua mente. Você precisa ter Jesus como centro da tua vida. Esse é o primeiro princípio que você jamais pode quebrar. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Amém? Não quebre este princípio. Muitos estão quebrando esse princípio e estão sendo mortos pelo adversário. O segundo princípio que muitos estão quebrando, nós acabamos aqui de ler. Que princípio é? Jesus falou o seguinte, versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas. Então preste atenção, outro princípio que está sendo ignorado, está sendo quebrado por muitas igrejas, por muitas pessoas, é não agir de acordo com as palavras de Jesus. Este princípio está sendo terrivelmente ignorado. Muitas pessoas estão substituindo as palavras de Jesus. Muitas pessoas estão colocando a sua casa na areia. Por quê? Porque quando não é colocado as palavras de Jesus em prática, a sua casa está sendo colocada sobre areia. Jesus falou o seguinte, portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, será
comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja a importância de ouvir as palavras de Jesus, de internizar as palavras de Jesus e agir baseado nelas. Então, muitos estão quebrando este princípio. Estão não ouvindo as palavras de Jesus e agindo contra as palavras de Jesus. Este é o segundo princípio que está sendo ignorado. É o segundo princípio que está sendo quebrado. Observe uma coisa. As pessoas estão colocando mais os seus ouvidos, estão praticando mais as palavras ensinadas pela sabedoria humana. Elas estão substituindo as palavras de Jesus e se embasando nas palavras humanas para depositarem a sua confiança, para depositarem a sua fé, para depositarem o seu coração. E tudo que é humano é passageiro. Tudo que é humano está sujeito a alteração. Tudo que é humano está sujeito a ser destruído. Veja o que Jesus disse, que quando uma pessoa ouve as suas palavras e age baseado nelas, é uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente. Por que inteligente? Escute. Porque quando você faz isso, a sua casa está na rocha. E o que acontece? A Bíblia diz o seguinte: choveu, transbordaram-se os rios, sopraram ventos contra a casa. Este é o problema. O problema está aqui, que quem coloca a sua casa alicerçada na rocha, que é ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática como ele disse, não como eu interpreto, mas como ele disse, vai chover, vai transbordar os rios, o vento vai soprar contra essa casa, ou seja, as lutas, os problemas vão tentar nos submergir, as lutas vão tentar nos destruir, os ventos vão tentar tirar nossa casa do lugar, mas quando nós estivermos ouvindo, obedecendo as palavras de Jesus, pode vir chuva, pode transbordar os rios, pode o vento soprar contra a nossa casa permanece de pé porque está alicerçada na rocha. Isso aqui é base, isso aqui é princípios. Você não pode trocar os princípios de Jesus, as palavras de Jesus, por sabedoria humana. Houve um crescente aí de sabedoria humana, uma evolução de sabedoria humana, mas tudo sem base na palavra de Jesus, tudo sem fundamentos na palavra de Jesus. E é por isso que muitos estão angustiados, tristes, abatidos, derrotados, fracassados, caídos, desviados, porque não alicerçaram a sua casa na rocha. Repito, o que é alicerçar na rocha? Ouvir as palavras de Jesus e agir baseado nelas. Nós não podemos colocar como autoridade ou seguir de uma maneira explícita palavras de homens, ensinamentos de homens. Toda a doutrina humana vai ser desfeita pelo fogo, destruída pelo fogo, destruída. O que permanece eterno são as palavras de Deus, são as palavras de Jesus. Não troque as palavras de Jesus por palavras de homens. Não troque as palavras de Jesus por ensinamento de homens. Estude a palavra de Deus. Estude os ensinamentos de Jesus. Você tem a palavra, tem acesso à palavra. Você tem acesso à Bíblia. Você pode estudar, você pode meditar, você pode ler, você pode extrair as verdades do Evangelho e você colocar em prática. Não substitua de forma nenhuma as palavras de Jesus, ensinamento de Jesus, por ensinamentos de homens. Outra coisa que tem acontecido, outra quebra de princípio junto com essa das palavras de Jesus, é palavras de igrejas. As igrejas estão criando muita coisa. E estão dizendo que está em igualdade com a palavra de Cristo. Estão botando as suas palavras, suas doutrinas, no mesmo nível da doutrina, da palavra de Deus. Isso é uma aberração. Não existe isto. A autoridade sempre será a palavra de Jesus. Toda vez que eu obedeço uma doutrina humana, eu descumpro uma doutrina de Jesus. Isso é automático, não existe obedecer as duas. Jesus falou isso para os homens.
Ele falou isso para os homens. Vocês cumprem os mandamentos de homem, os preceitos de homem, desonram os mandamentos de Deus. Ou nós servimos a Cristo, ou servimos aos homens. Nós temos que servir uns aos outros com os dons, com dinheiro, com bondade, com mão amiga, mas não é trocar o ensinamento de Jesus. Você pode estar dentro de qualquer igreja, qualquer placa, qualquer ministério, mas não troque as palavras de Jesus por palavras de igreja. Tudo que fere as palavras de Jesus, você não é obrigado a obedecer. É claro que isso vai gerar desconforto, vai. É claro que vai gerar perseguição, vai. É claro que vão dizer que você é rebelde, vão. Mas o mais importante é você seguir à risca os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque isso aqui é o que vai te manter de pé e não doutrinas de igrejas. Eu não estou falando de todas as igrejas, porque tem algumas que ensinam corretamente. Algumas estão ensinando, de fato, o evangelho, a palavra de Cristo. Mas a maioria delas estão deturpando as palavras de Jesus. E é nisso que eu estou falando. Não siga essas doutrinas de igrejas que querem colocar as suas doutrinas no mesmo patamar das palavras de Jesus. Amém? Este é o segundo princípio que não pode ser quebrado. As palavras de Jesus estão aqui para nós obedecermos, em outro patamar, em outro nível. Todas as outras são inferiores. Todas as outras de sabedoria humana é inferior. As palavras de homens, ensino de homem é inferior. As palavras da igreja, as doutrinas da igreja é inferior. E até a nossa própria palavra, ela é inferior. As palavras de Jesus são superiores. Por isso, não quebre este princípio. Siga à risca os ensinamentos, as palavras de Jesus. O terceiro princípio que eu quero falar aqui que está sendo quebrado, e é por isso que está tendo muito problema espiritual, as pessoas não conseguem mais viver espiritualmente, se manter espiritualmente, elas acabam sendo, muitas vezes, sendo enlaçadas em algum laço, acabam caindo, acabam se desviando, acabam se apostatando, acabam engolindo doutrinas que não são doutrinas de Jesus. E neste terceiro aqui, princípio que é quebrado, isso traz maldição também para a nossa vida, traz consequências amargas para a nossa vida, traz problemas eternos para as nossas vidas. Preste muita atenção neste princípio. Que princípio é esse? É o princípio da submissão. A submissão a Deus e as palavras de Jesus trazem inúmeros benefícios. Inúmeros. É claro que nós não estamos aqui somente pelos benefícios, estamos para ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, estar junto dEle, viver com Ele. Mas Ele traz benefícios quando nós nos submetemos a Ele. A submissão nos dá força, nos dá autoridade, nos dá poder, nos dá graça para fazer aquilo que temos que fazer. E todas as vezes que a insubmissão toma conta do nosso coração, nós nos tornamos pessoas rebeldes. E dentro da palavra de Deus, a rebeldia é um pecado de feitiçaria. Estamos aí então praticando a feitiçaria. E como que vamos ter uma vida abençoada, uma vida forte, uma vida alicerçada, uma vida que nem enfermidade, nem a falta de alimento, nem a falta de emprego, nem o abandono das pessoas nos tiram da presença de Deus? Como que vamos ter uma vida assim? Como que vamos estar alicerçados mediante calúnia, perseguição, defamação, injúria? Como que nós vamos estar alicerçados em Cristo, com a casa na rocha, sendo insubmissos? É basicamente uma loucura isso. É impossível isso. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer e não quebrar é o princípio também da submissão. E eu quero aqui falar um pouquinho rapidinho sobre a submissão. Em primeiro, nós temos que ser submissos a Deus. Ser submisso a Deus é nos sujeitar a Cristo. É ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Essa é a primeira sujeição que nós devemos ter, a primeira submissão, melhor dizendo, que nós devemos ter. Eu preciso ser submisso às palavras de Jesus. É claro que nós não vamos conseguir 100%, estamos em processo de aperfeiçoamento, mas tudo que nós pudermos fazer, nós temos que fazer. Deus vai nos aperfeiçoando para tal obra até o final da nossa vida.
Mas agora nós não podemos nos acomodar sobre isso. Precisamos ser submissos. Precisamos obedecer os princípios da palavra de Cristo, a palavra de Jesus. As pessoas que não querem se submeter estão sendo destruídas. Espíritos estão destruindo a vida de pessoas. Estão botando coisas no coração, coisas na mente. Estão desvirtuando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ser submissas a Jesus. Elas querem se submeter às suas vontades, os seus desejos, a sua visão, o seu entendimento, do que fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Do que obedecer aquilo que Jesus mandou obedecer. Então este é o terceiro princípio que não pode ser ignorado, é a submissão. Você não pode ser insubmisso, você tem que ser submisso. Claro, se quiser ter comunhão com Deus, você não é obrigado. Se você quer ter uma vida alicerçada, você tem que fazer isso. Agora, você não é obrigado a fazer. Mas também não reclame depois de estar com a vida destruída, dizendo que a culpa é de Deus. Ah, Deus não me guarda, Deus não me vê, Deus não me livra. Não, você está quebrando princípios. E toda quebra de princípio tem uma consequência. É como se você entrasse dentro de uma areia movediça, ela vai te sugar para baixo. Um abismo vai chamar o outro. A submissão te protege, te blinda. Você fica blindado, protegido. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. A submissão tem este poder de nos fazer estar blindados, fortalecidos, arraigados. Não quebre este princípio. Obedeça a Jesus. Seja submisso a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora preste atenção, nós também temos que ser submisso às palavras que saem da boca de Deus. Temos o princípio de obedecer às palavras de Jesus, o Evangelho. Mas quando Deus fala com a gente, que são as palavras que saem da boca dele, quando Ele fala com a gente, nós também precisamos ser submissos a essas palavras. Porque senão nós vamos quebrar princípios espirituais e vamos ser rebeldes. Deus falou para Israel o seguinte: ouve as minhas palavras e depois guarda os meus mandamentos. São princípios. Até para os judeus tem este princípio. Nós precisamos guardar. Nós precisamos obedecer. Deus fala, nós temos que fazer. E não é fazer como nós entendemos, escute. Moisés fez segundo tudo o que Deus ordenou. Segundo tudo o que Deus ordenou. E como Ele ordenou. Nós não podemos dar um jeitinho naquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Ele fala conosco. Aleluia, glória a Deus. Então todas as palavras que saem da boca de Deus, nós devemos ser submissos. Não podemos ignorar. Não podemos fazer de conta. Não. Seja submisso e receba os benefícios da submissão. Outra coisa que nós devemos também, submissão, escute, aqui é um princípio espiritual, é ser submisso às autoridades espirituais que nos transmitem os ensinamentos de Deus. Por quê? Porque as pessoas que Deus já experimentou, já alicerçou, já deu unção, já estão anos na presença de Deus, elas têm experiência, elas têm bagagem, elas têm visão, elas entendem melhor as coisas. E muitas vezes as pessoas querem ignorar isso, colocar isso numa lata de lixo. Isso está errado. Está totalmente errado. A Bíblia chega a dizer que o neófito, que é o crente há pouco tempo, que ainda não tem experiência, ainda está aprendendo, ainda está sendo amamentado, como que ele vai querer ensinar? Como que ele vai querer doutrinar pessoas? Então, este princípio nós temos também que guardar. Temos que ser submisso. Não é submisso aos caprichos, aos desejos do homem. Não é isso que eu estou falando. É submisso às autoridades espirituais que nos transmitem a palavra de Deus, que nos transmitem os ensinamentos, as revelações, as visões que o Senhor transmite para essas pessoas. Não é o mesmo nível, entenda isso.
Você que está começando agora, você não tem o mesmo nível de alguém que já está 20, 30, 40 anos. Respeite essa unção, respeite essa experiência, respeite esse legado. Você está quebrando princípios. Ah, mas eu não preciso de ninguém, Deus me ensina tudo, eu vou buscar sozinho. Você está errado. Você é uma presa para o adversário. Você está caindo em armadilhas, em perigos espirituais. Deus coloca alguém experiente, Deus coloca alguém com mais visão, com mais unção, com mais autoridade, para você ser protegido. Não é que a pessoa vai mandar em você, não é isso. É para você ter proteção. É para você ser alimentado de forma certa, de forma correta. É para alguém cuidar de ti até você atingir a maturidade. É só para isso. Mas se você ficar ignorando este princípio e não ser submisso, você está à mercê da rebeldia, e rebeldia é feitiçaria, e feitiçaria é pecado. E se você ficar cometendo isso, vai ficar escravo de espíritos e de forças negativas. A submissão te traz benefícios, fortalezas e proteção divina. Não quebre também o princípio da submissão às leis que são estabelecidas de acordo, claro, com a palavra de Deus. Nós vivemos dentro de um mundo físico, material. E toda vez que também nós somos insubmissos a essas leis, nós também sofremos penalidades. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eu andei por muito tempo comendo muita coisa que não era para comer, me alimentar. Bebia muito pouca água, comia muito lanche, muito fast food, muita coisa que não deveria comer, muito refrigerante, muito suco industrializado. O que aconteceu? Aconteceu que eu quebrei um princípio. Eu quebrei um princípio do corpo. Leis que Deus estabeleceu para o corpo. O corpo precisa se alimentar de forma saudável, de forma orgânica, de forma que Deus estabeleceu. O que aconteceu? Hoje eu estou com gordura no fígado. E, consequentemente, o pâncreas também deve estar gorduroso e eu estou sofrendo por causa disso. Era para mim estar sofrendo assim? Não. Mas por que eu estou sofrendo este agravo? Porque eu não fui submisso àquilo que Deus estabeleceu. Para o mundo. Para o mundo. Existem leis aqui para o mundo. Leis da matéria. Por isso que eu digo, se nós buscarmos a Deus de verdade, se nós cumprirmos a vontade de Deus com submissão, nós não vamos estar sofrendo as consequências da insubmissão. Hoje, agora mudei completamente o meu estilo de vida para poder melhorar a minha saúde. Por quê? Porque isso também depende de eu pregar o evangelho. Depende de eu ir mais longe para fazer a vontade de Deus. Você consegue me entender o que eu estou falando? A insubmissão causa esses problemas. Existem leis aqui que são leis universais que nós devemos cumprir. Nós não podemos ser rebeldes contra as autoridades que Deus colocou no mundo. Mas é lógico, eu estou falando coisas que nós devemos cumprir, que não fere a Deus, que não fere a sua palavra. Nós precisamos ser submissos. Nós ficamos protegidos do mal sendo submissos. E toda vez que nós somos insubmissos, ficamos expostos a essas forças que podem acabar nos prejudicando. O quarto princípio que não deve ser quebrado e ignorado é o princípio que Jesus ele falou de uma forma muito enfática. E este princípio só pode ser concluído se nós obedecermos os primeiros princípios citados aqui. Senão é impossível a pessoa gerar isso, preste atenção. Os princípios, os frutos permanentes. Nós temos que dar frutos que permaneçam. Nós precisamos frutificar. Nós não podemos ser uma árvore infrutífera, precisamos dar frutos. E esses frutos têm que ser permanentes, não é fruto passageiro, tem que ser fruto permanente. E para esse fruto ser permanente, nós temos que estar na videira verdadeira. Todo ramo estando em mim que der fruto, limpa-se para que dê mais fruto ainda. Essas palavras de Jesus. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta e lança no fogo. São princípios que nós não podemos ignorar. Agora veja, esses frutos têm que permanecer. E para permanecer esses frutos, nós temos que estar em Jesus. Nós temos que estar com as palavras de Jesus, obedecendo, ouvindo e obedecendo. Nós temos que ser submissos, são princípios.
E estar em Jesus, ouvir as palavras, obedecer e ser submisso vai nos fazer gerar frutos. Que frutos são esses? Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, já relata os frutos. Eu quero falar aqui rapidamente sobre esses frutos, porque o vídeo já ficou um pouco extenso. O primeiro fruto relatado em Gálatas, até em 1 Coríntios, no capítulo 13, é o amor. É impossível alguém gerar este amor genuíno, verdadeiro, se não estiver com Cristo. Se não obedecer os mandamentos e as palavras de Cristo, se não ser submisso, não vai gerar o verdadeiro amor. O amor que vai gerar é um amor falso, fingido. O amor de Deus, para ser gerado em nós precisamos estar em Cristo, Ele ser o centro, nós precisamos ouvir as palavras de Cristo e obedecer, e ser submisso. Então, nós vamos gerar o fruto do amor. O segundo fruto é o fruto da alegria. O amor nos faz renunciar. Nós vamos renunciar porque amamos. E quando nós estamos dentro deste princípio de frutificar, então vem a alegria. E essa alegria não pode ser tirada pelo mundo. Ninguém pode tirar essa alegria. Nós podemos estar até muitas vezes desempregados, sem ter um pão muitas vezes para comer, sem ter uma roupa bonita para colocar, sem ter muitos amigos, mas a alegria que Deus colocou no nosso coração, que é um fruto do Espírito, vai estar em nós permanentemente. Vamos ser pessoas alegres, pessoas diferentes. Você consegue entender essas coisas de Deus? Outro fruto é a paz. Pessoas estão sem paz no mundo, procurando paz em tudo que é lugar, mas a paz está aqui. Está em Jesus. Está em ouvir e praticar. Está na submissão. Aqui está a nossa paz verdadeira. Para termos paz com Deus e Deus ter paz conosco, não estarmos em conflitos. Esta é a paz que nós temos que ter. É de não estar em conflito com o nosso Criador, com o nosso Mestre, Jesus Cristo. E nós estamos assim, temos paz com todos. Alguns podem não querer ter paz com a gente, mas nós vamos ter paz com eles. Nós vamos estar em paz. Não vamos estar em guerra, provocando, fazendo conflitos, não. Nós vamos estar em paz. Outro fruto que vem mediante esses princípios sendo observados e com muita humildade sendo praticados, é a paciência. As pessoas estão em crise de ansiedade, querem tudo para hoje, tudo aquilo que é uma promessa querem para agora. Mas o fruto da paciência só vem quando nós não quebramos princípios. Temos que ter a paciência, temos que saber esperar. E quando se quebra princípio, vem as crises de ansiedade. Por isso que eu digo, meus irmãos, Jesus, ele falou: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A própria palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. São princípios que não podem ser quebrados. Se nós obedecermos os princípios, nós vamos ter a paciência no nosso coração. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Outro fruto, melhor dizendo, que é permanente naqueles que não quebram os princípios, que estão dentro do processo, é a bondade. A pessoa acaba sendo generosa, sendo boa de coração. Muitas pessoas são ruins, estou falando de cristã, estou falando de pessoas que não são cristãs, por favor, me entenda aqui. Não adianta ficar atacando as pessoas que não são crentes, falando, não, nós temos que tratar assuntos internos, assuntos nossos aqui. Aleluia, é nós que temos com problemas. Não podemos ficar cuidando da vida dos outros, temos que cuidar da nossa vida dentro do nosso ambiente espiritual. E muitas pessoas não são boas de coração porque estão quebrando princípios. Aí a amargura, o ódio, o rancor está tomando conta, o egoísmo está tomando conta. Precisamos ter a bondade de Deus no nosso coração. E para ter essa bondade é só não quebrar princípios, é fazer aquilo que a palavra de Deus orienta a fazer. Fazer aquilo que Deus orienta a fazer. Olha outro fruto lindo que nós geramos e são permanentes. É a fidelidade, ser fiel. Ser fiel no pouco. Ter fidelidade, ter constância. Não barganhar. Não trocar Deus. Não trocar os princípios. Mas ser fiel, ser leal a Deus. Coisa linda é isso. Muitas vezes é claro que vamos errar, irmão. Não estou falando aqui de ser perfeito, 100%. Não é isso aqui, senão tem o ouro do vídeo.
O teor é não quebrar princípios, é permanecer, é ficar firme nas palavras de Jesus. Quando nós erramos, nós simplesmente consertamos aquele erro. Nós nos humilhamos a Deus e abandonamos aquele erro. É isto. É isto aqui. Fidelidade é isso. É não sair do caminho. Vamos errar? Vamos. Vamos tropeçar? Vamos. Mas nós vamos estar dentro desses princípios e a fidelidade vai sendo gerada cada vez mais em nosso coração. Este fruto da fidelidade vai estar sendo gerado em nossa vida. E nós vamos conseguir sendo fiéis, pouco a pouco, em muitas áreas espirituais pertencentes a Deus. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo essa pérola que eu estou lhe entregando aqui? Fidelidade. Fidelidade. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Outro fruto aqui, que é gerado pela não quebra de princípios, é o fruto da humildade. A humildade. Quando Jesus ele falou no Evangelho de Mateus que bem-aventurado são os pobres de espírito, ele fala algo extremamente que deixa eu só relembrar aqui para poder falar certinho para vocês. Para falar certo. Para não alterar aqui. Para falar uma coisa bem específica, para que vocês possam entender. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Toda vez que a palavra de Deus ela fala em pobreza de espírito, ou ser humilde, ela está falando, sabe o quê? Uma coisa simples que está dentro desse teor do assunto que eu estou abordando aqui. Ele está falando que é uma pessoa que é guiada pelo Espírito. A humildade é isto, é ser guiado pelo Espírito. A soberba é ser o contrário, o Espírito. Se Deus nos orienta a algo e nós começarmos a praticar e a fazer, nós estamos se submetendo, sendo guiados e sendo humildes. Humildade, meus irmãos, não tem nada a ver com a roupa que tu veste, com o dinheiro que tu ganha, com o carro que tu tem. Não tem nada a ver com isso. Humildade é um princípio interno do coração. É um princípio. Se eu sou humilde, eu me submeto ao Espírito Santo. É isto. É não ser soberbo. O que a soberba faz? Lembra de Nabucodonosor? Com as minhas mãos eu construí isso, com o meu poder eu construí aquilo, com a minha glória eu construí essas coisas. Veja, isso é soberba. Ele não reconhecia o Deus do céu. E é isso aqui é não ser submisso ao Espírito de Deus. O soberbo não se submete ao Espírito Santo. É o oposto ao fruto. E a humildade é isto, é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é humildade. É reconhecer que nós dependemos do Espírito para guiar nossa vida. É reconhecer que nós dependemos de Deus para nos salvar, que é Jesus Cristo. É isso, é simples. Não tem nada a ver com coisas materiais. As pessoas podem se exaltar com qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Mas a humildade é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Entendeu a conexão? É no Espírito as coisas. E por último aqui, e eu já encerro, é que quando nós não quebramos os princípios, todos os princípios que eu falei aqui, principalmente dos frutos do Espírito, que a pessoa, ela quebra os demais princípios, ela se torna uma pessoa fria, arrogante, calculista, briguenta, iracunda, facciosa, mentirosa, enganadora, ladrona, roubadora, traiçoeira, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que começa a cometer atos de idolatria, uma pessoa começa a criar rivalidade, uma pessoa começa a criar contenda, discórdia, desconfiança, ela lança desconfiança nos outros. É uma pessoa que vive a fazer divisões, separações. Por quê? Porque ela quebrou princípios. E quando nós entramos para os princípios e nos submetemos a eles, nós então geramos frutos no Espírito Santo. E o outro fruto aqui que é fundamental, primordial, é o autocontrole, que nós chamamos de domínio próprio. Domínio próprio. A ciência está lidando já faz algum tempo com este princípio da Bíblia, ensinando de forma alternativa. Só que a palavra de Deus já fala isso, há quanto tempo? Ter autocontrole, ter domínio próprio. É ter inteligência emocional. É isso que eles falam aí fora, inteligência emocional. Só que a Bíblia já fala sobre isso.
Já fala desse autocontrole, só que é uma coisa gerada pelo Espírito Santo. É claro que dá para fazer de forma alternativa, não estou falando que não, claro que dá. Muitas pessoas melhoraram por causa de alguns estudos que fizeram. Eu não estou ignorando os estudos da psicologia, não, porque eu também faço psicologia. Eu também estudo psicologia. Eu fiz pós em psicologia, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o processo melhor, o processo mais permanente, porque aqui é questão de permanência, é um fruto que tem que permanecer. Para permanecer até o fim, é só com o Espírito Santo. Você está conseguindo me entender? Porque senão a pessoa vai viver presa a um psicólogo, a um psiquiatra. Agora, quando ela alcança este fruto, ele cresce. Digamos que nós somos uma árvore. E aí agora, sabe, começa a gerar esse fruto já está pronto? Não precisa mais, irmãos. Está correndo atrás de mais nada, o fruto está dentro de você, é só continuar utilizando. É só continuar a deixar fluir. Você me entende como é diferente as coisas? Aleluia! Então nós precisamos ter este autocontrole, senão a gente começa a ser pessoa descontrolada emocionalmente. Vão estar brigando, xingando, sendo iracundos, sendo raivosos, como animais irracionais. É por isso que dá muita briga na igreja, muita discussão. As pessoas acabam até se agarrando de verdade, se ameaçando de verdade, porque não tem autocontrole, não são dominadas, não são controladas, não são guiadas pelo Espírito Santo. Até pregam bem, até cantam bem, até entregam revelações e profecias muito bem. É Deus que usa, sim, é Deus que usa. Mas a sua vida emocional é uma desgraça. Elas não têm o fruto do Espírito Santo. Ela tem os dons de Deus, mas não tem autocontrole. Não consegue controlar suas emoções a domina e a controlam. E existe um perigo sobre isso. Toda vez que nós perdemos o autocontrole, os espíritos se utilizam disso. Eles alimentam a ira, eles alimentam os pensamentos impuros, eles alimentam os sonhos. Daqui a pouco a pessoa está tomada por alguma entidade, por algum espírito, agindo de forma carnal. Por quê? Porque quebrou princípios. E a quebra de princípios abre brechas e portas para as entidades entrarem, espíritos de impureza, imundo entrar e destruir com a nossa vida. Amém? É isso que eu tinha que passar da palavra de Deus para você. Princípios, quebra de princípios gera consequências eternas. Não quebre os princípios da palavra de Deus, obedeça esses princípios. Você que ainda não está conseguindo cumpri-los, se esforce para cumprir, peça ajuda para Deus, Deus vai te ajudar. Agora, você tem que orar muito, tem que jejuar de verdade. Não pode fazer corpo mole, tem que pagar esse preço. Estou falando preço do pecado, esse já foi pago. Esse já foi pago. Estou falando de se esforçar, preço eu digo em se esforçar. Em dizer não para a tua natureza carnal, para a tua alma animal, dizer não para ela, não alimentá-la. E mortificá-la pelo Espírito Santo, por meio de orações, de jejuns, por meio da obediência. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra ela faça efeito extraordinário no teu coração. E não permita que o inimigo da sua alma roube a tua coroa. Não permita que ninguém roube a tua coroa. Vá até o fim. Deus tem vida eterna para todos nós. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com essas palavras e que a alegria de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Compartilhe esse vídeo, deixe um comentário e me segue, hein? Não deixe de me seguir.